Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, nosso Senhor. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. E agora, reta final, estamos no último capítulo do livro A Vida Crucificada, e com esse estudo nós encerramos os pequenos grupos, do segundo semestre de 2025. Então, nós aprendemos muito ao longo dessas semanas, desses meses. Certamente temos uma outra compreensão do que significa a vida crucificada, e agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o propósito do fogo do ourives na vida crucificada. O que será que Tozer tem a trazer para nós sobre essa questão das provas, dos momentos que nós somos provados, passamos pela fornalha? Então vamos dar sequência aqui no estudo e que o Senhor nos conduza, abra o nosso entendimento e que possamos aprender mais e mais da sua vontade, do seu querer para as nossas vidas, para que possamos viver uma vida crucificada de fato como o Senhor deseja que vivamos. O propósito do fogo do ourives na vida crucificada, queridos. A vida cristã, Tozer começa o capítulo mostrando que ela se desenvolve sobre o propósito supremo de Deus. E o propósito supremo dele é formar em mim e em você, a imagem de Cristo Jesus. Nós estamos sendo transformados de glória em glória, para que possamos de fato refletir a imagem de Cristo em nossas vidas. E esse entendimento ele remove muita ansiedade que nós sentimos no decorrer da vida quando passamos por situações adversas. Todos nós passamos lutas, dificuldades, provações, E circunstâncias difíceis, adversas, elas mostram que nada na nossa jornada é aleatório. A mensagem que nós pregamos no último domingo, ela tem total conexão com isso. Quando nós falamos, de um chamado, de um processo e de uma promoção. Há uma promessa, há um processo e há uma promoção quando nós, de fato, tomamos posse daquela promessa. E nós nos detemos bastante, no processo. E o processo é o deserto. O processo é este período, da nossa jornada na caminhada com Cristo, que nós somos de fato refinados, E Tozer está mostrando que nada na nossa jornada acontece por acaso, Tudo é um instrumento do agir e do trabalhar de Deus, até nas situações mais improváveis e adversas, O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados de acordo com o seu propósito, Então, muitos cristãos acreditam, queridos, que Deus existe, e a mensagem dele existe para tornar a nossa vida mais agradável, mais fácil aqui, Mas definitivamente esse não é o propósito da mensagem da cruz, muito menos a proposta de vida que Deus tem para nós, Isso na verdade reduziria a obra da cruz a uma mera conveniência individual, emocional do ser humano, né? Deus poderia fazer isso de tantas outras formas para tornar nossa vida mais tranquila, mas de fato não é este o propósito, do Senhor ter vindo, tomado forma de servo e ido até a cruz e morrido a nossa morte definitivamente. A cruz, ela não veio para facilitar a nossa experiência terrena. A cruz, ela veio para nos matar de fato. O velho homem ser crucificado. E essa crucificação nos transforma de forma poderosa e profunda. E Deus, em sua sabedoria, ele utiliza diferentes instrumentos para realizar seus propósitos eternos em nós. E o capítulo em questão, ele trata de dois instrumentos de Deus: a cruz, que é a morte do nosso eu, e nós somos chamados a nos conformarmos com Cristo em sua morte, a irmos para a cruz, a tomarmos a nossa cruz, a segui-lo. Portanto, a cruz, ela fala sobre a morte do eu, mas há também
a questão da rendição pessoal à autoridade de Cristo. Esses são os aspectos da cruz. Quando eu, de alguma maneira, permito que o meu eu seja crucificado, eu me coloco, debaixo da submissão de Cristo, do senhorio, da autoridade de Cristo. Mas um outro instrumento que é tão ou mais importante, né, é o que Tozer traz nesse capítulo, que é o fogo do ourives, ou seja, situações, contextos dentro do processo da nossa jornada que vai nos provar para que sejamos refinados, purificados, né? Como o ouro puro, ele precisa da alta temperatura do fogo, né? Nós também precisamos passar pelo fogo do ourives. Enquanto que a cruz, ela de alguma maneira aponta, né, para uma renúncia interior, né, a crucificação da nossa carne, da nossa velha natureza, o fogo do ourives, ele tem uma finalidade diferente. Ele vai trabalhar para destruir as cadeias, tudo aquilo que nos envolve, né, todo tipo de aprisionamento que o mundo traz sobre nós. Então, essas cadeias, elas são desfeitas à medida em que nós passamos pela experiência, né, da fornalha, do fogo do ourives. Nós sabemos que o termo grego usado para mundo é cosmos, e cosmos ele significa que é um sistema organizado, né? E nós sabemos que esse sistema organizado ele é contrário ao caráter de Deus. Ele é totalmente contrário aos valores, aos padrões bíblicos, né? Portanto, esse sistema organizado ele se levanta contra a sabedoria de Deus. Por quê? Porque as escrituras nos mostram que Satanás, ele é o príncipe dessa era, ele é o príncipe da potestade do ar, né? Portanto, esse sistema mundial organizado, que é o cosmos, ele é contrário completamente aos valores cristãos. E tudo isso nos enreda, nos enlaça. Então, à medida em que nós vamos para a cruz e somos ali, vivemos a experiência da renúncia ao matarmos o nosso eu, as nossas vontades, por outro lado, o fogo, ele vai trabalhar em nós a destruição de todo tipo de amarra, de cadeia, né? Todas as prisões, os sofismas, tudo aquilo que esse sistema organizado nos apresenta. Porque lembre-se, nós não somos daqui, mas estamos aqui. Nós somos cidadãos dos céus, mas nós estamos aqui e esse sistema organizado, ele é contrário ao padrão ético, moral, né, do Senhor nosso Deus. Assim como o Pai não poupou nem o Filho, né, da cruz, e nós sabemos que lá no Getsemane o Senhor orou, o nosso Senhor Jesus Cristo orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não era possível, e ele teve que beber o cálice. Da mesma maneira que o próprio Deus não poupou o filho da dor, da experiência da cruz, ele também não vai poupar a mim e a você de situações, sofrimentos, de um processo necessário para a nossa santificação, para que verdadeiramente nós possamos passar por esse refino, por essa purificação. A disciplina de Deus, queridos, ela não é um castigo aleatório que cai sobre um ou outro, mas a disciplina de Deus é prova da filiação de Deus, porque Ele ama, Ele disciplina o filho que ama. Assim como um pai que ama um filho e vê os erros daquele filho e estabelece disciplinas, não por querer o mal, mas por amar aquele filho, da mesma maneira Deus. A disciplina de Deus não é castigos aleatórios, mas ela mostra o amor de Deus e ela é a prova da nossa filiação. Cada fogo, cada fornalha, cada adversidade é um agente divino conduzindo-nos a um lugar que é preparado para nós, para que nós possamos ser provados, para sermos aprovados. Este é o desejo de Deus. E todo tipo de prova, todo tipo de fogo, todo tipo de fornalha nessa jornada da vida cristã, da vida crucificada,
ela tem esse objetivo, né, de que nós possamos verdadeiramente viver esse processo de refinamento, onde as altas temperaturas separam o ouro puro dos metais que não são ouro e que estão ali. Falamos no domingo sobre a realidade, é o ouro puro, é o ouro 24 quilates, né? Mas nós sabemos que tem ouro 10 quilates, 14 quilates, 18 quilates, né? E todos esses não são ouro puro. O ouro de 14 quilates, ele tem 14 partes, das 24 partes, somente 14 de fato são ouro. Portanto, nós temos todas essas outras partes que não são ouro genuíno. E ali você tem cobre, você tem prata, você tem, enfim, outro tipo de mineral que não o ouro. E a alta temperatura, ela é capaz de separar todos esses metais do ouro puro. E é isso que, de alguma maneira, a fornalha, o fogo do ourives, faz na minha vida e na tua vida, espiritualmente falando. A Bíblia mostra, queridos, que Deus não trabalha de forma padronizada. Isso é uma grande verdade. Nós vemos ele aparecer na sarça ardente, né, para Moisés. Nós vemos ele salvar Daniel da cova dos leões, mas só aconteceu uma vez. Nós vemos Deus livrar o Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha, mas nós não vemos isso se repetir. Não há padrão, né, na maneira de Deus trabalhar. E isso mostra para nós que Deus não tem métodos estabelecidos que são repetidos, né? Mas nos mostra que isso tudo é absolutamente consistente com os seus propósitos. O propósito de Deus para cada um de nós é completamente diferente. Não há um padrão no trabalhar de Deus. Não dá para nós olharmos e alguma coisa está acontecendo com fulano e ela tem que acontecer exatamente a mesma coisa com ciclano, porque Deus não tem métodos padronizados de trabalhar, mas ele tem de forma consistente, absolutamente consistente, os seus propósitos e ele vai trabalhar nesse sentido. O que a gente aprende com Daniel, capítulo 3, as lições da fornalha, né? E aqui nós vamos pensar um pouquinho no que viveu Sadraque, Mesaque e Abidnego. A história desses jovens que estão na Babilônia ilustra muito para nós sobre a vida crucificada e o fogo purificador de Deus, né? Esse fogo do ourives, esses dois é, propósitos de alguma maneira atuante nas nossas vidas. Quando o rei Nabucodonosor ordena a todos que se prostrem diante de uma imagem de ouro, nós sabemos que os três amigos, né, eles se recusaram, porque eles tinham uma lealdade ao Senhor inegociável, não tinha como negociar. Deus usa a fornalha para revelar aspectos essenciais da caminhada cristã, né? E esses aspectos são obediência, rendição e revelação, né? Na nossa jornada, Deus vai usar o fogo do ourives, a fornalha, para mostrar de fato questões inegociáveis e essenciais para todo aquele que se relaciona com o Senhor: a obediência, a rendição e a revelação do seu poder, da sua glória. Obediência inegociável, portanto, é o primeiro elemento desses três, né? Nós somos informados pelo texto bíblico que Sadraque, Mesaque e Abidnego não desobedeceram. Eles não obedeceram a Deus porque, de alguma maneira, eles conseguiam explicar o que estava acontecendo. Eles se mantiveram firmes, não obedeceram a Deus com coisas lógicas e explicáveis, porque obediência não depende de nós compreendermos o que está acontecendo. A obediência depende da nossa confiança na soberania divina, né? Esses moços eram fiéis, servos fiéis de Nabucodonosor, eles tinham cargos de autoridade na Babilônia, mas mesmo assim eles foram colocados ali diante de um checkmate, de um ultimato, né? E o que nós vemos aqui é se manifestar a obediência inegociável. E este é um princípio fundamental para nós, porque foi exatamente a obediência deles a Deus que os colocou na fornalha. Olha que coisa interessante, né? Foi o fato deles obedecerem a Deus que os levou para a fornalha. A ideia
moderna de que obedecer a Deus nos livra de problema não tem base bíblica. Não tem, queridos. A obediência, muitas vezes, se não sempre, vai nos conduzir para a fornalha, para este ambiente onde nós vamos manifestar uma obediência inegociável da nossa parte. Temos o exemplo de Bonhoeffer, que foi morto na ocasião da Segunda Guerra Mundial pelos nazistas, que a submissão dele a Deus levou ele à forca, né? Ele poderia ter, de alguma maneira, negado a sua consciência e vendo o que poderia acontecer, ele poderia abrir concessões, mas ele não fez, porque Bonhoeffer tinha o entendimento de que a obediência verdadeira, ela se recusa a fazer qualquer concessão, a fim de manter um relacionamento vivo com o Senhor nosso Deus. Portanto, nós estamos falando de uma obediência inegociável. E, de fato, quando nós passamos pela fornalha, nós precisamos manter a nossa obediência de forma inegociável. Satanás, ele não se preocupa quando alguém simplesmente diz crer em Deus, vai para a igreja, é dizimista ou qualquer outra coisa. Não, ele o próprio texto de Tiago diz que os demônios também creem e tremem diante do entendimento de que há um só Deus. Né? Satanás, ele apenas se incomoda quando Deus se torna a tua prioridade suprema. Aí é um problema. Quando de fato você vive uma vida em que você se submete de forma inegociável, quando a sua obediência ela é inegociável diante da realidade do mundo, das ideologias vigentes, do ambiente que você está, quando você tem uma postura verdadeiramente de obediência inegociável, aí sim a tua vida, teu posicionamento se torna um incômodo. A partir do momento em que você é um crente que flerta com o mundo, que abre concessões aqui e ali, Satanás não tem nenhuma preocupação com você, você é bem-vindo ao time, nenhum tipo de desconforto com crentes assim. Né? O espírito deste mundo, né, o príncipe desse século, ele exige concessões e tenta misturar a adoração a Deus com a idolatria cultural, né? O que nós vemos, e encerramos o estudo agora de Juízes, nós vimos exatamente isso, né? Quando Israel, ele misturava a adoração a Deus com a adoração a outros deuses, a idolatria cultural presente ali nas regiões em que eles faziam parte, né, de Canaã. E isso não pode existir de forma nenhuma. A obediência de Sadraque, Mesaque e Abidnego levou eles para um caminho sem retorno, né? E eles, conscientes disso, disseram para o rei: se Deus nos livrar, ele é Deus. Se não nos livrar, ele continua sendo Deus. Nós não adoraremos a tua imagem. Olha que coisa poderosa, né? Veja, eu estou consciente, a minha obediência, ela é inegociável, e eu estou consciente do que pode acontecer comigo. Se Deus nos livrar, louvado seja o nome dele, né? Mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus e nós não adoraremos a tua imagem. Isso é lindo, principalmente quando vemos isso na vida de jovens, né? Esses moços estavam dispostos a obedecer, ainda que Deus não fizesse nenhum milagre, queridos. Isso que é o mais lindo de tudo, porque é verdade, muitas vezes Deus vai agir, como agiu nessa ocasião, mas haverão outras vezes que Deus não irá agir. E nós vemos isso na vida dos próprios apóstolos, que quase todos eles foram mortos pelo martírio. Por que que Deus não impediu? Por que não aconteceu alguma coisa? Porque é isso. Se Deus nos livrar, ele é Deus. Se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. Aleluia. A minha obediência, ela é inegociável. Isso é vida crucificada. Obediência incondicional, sem termos garantia alguma, né, de que as coisas vão sair conforme nós esperamos. Louvado seja Deus por isso. Né? O segundo ponto que Tozer nos apresenta é a rendição. É sair do caminho para Deus agir. Primeiro eu obedeço, depois eu me rendo. E se render é desocupar, desobstruir o meio do caminho para deixar Deus agir. Depois da obediência vem a rendição. Primeiro eu preciso obedecer. E ao obedecer, ainda que as consequências venham, eu me rendo completamente ao Senhor. Isso é, eu saio do caminho. Deus,
eu fiz o que eu tinha que fazer. Agora eu me rendo e eu coloco tudo em tuas mãos. Rendição não é uma desistência passiva. Rendição é uma submissão ativa à vontade de Deus, ainda que isso nos leve para a fornalha, queridos. Muitas vezes nós queremos os resultados, os milagres, a resposta das coisas, mas nós nos recusamos a nos render ao processo pelo qual Deus trabalha. Lembre-se, Deus tem uma promessa, mas para que nós alcancemos a promessa, há um processo. E esse processo é o deserto, é o refinamento, é a fornalha. Deus não pode agir enquanto nós insistimos em controlar a situação, queridos. Deus não pode agir. Obedeça e se renda. E se render é dizer: Senhor, eu fiz o que eu precisava fazer. Agora eu deixo o caminho aberto para o Senhor agir. Então, que a gente possa viver isso em nome de Jesus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ofereceu para Sadraque, Mesaque e Abednego uma chance para eles reconsiderarem. Ele ofereceu para eles fazerem um acordo. Ele deu oportunidade para que eles não fossem para a fornalha. Vamos fazer um acordo. Abra uma concessão, uma pequena concessão pelos jovens e eles estariam livres daquilo. E este é o modus operandi que o mundo trabalha, né? Comprometa um pouco aqui e você vai ter benefícios ali. Esse é um modus de operação do mundo. Mas o reino, não, o reino não. O reino é invertido, o reino não opera dessa maneira, querido. Quando eles se recusam a fazer qualquer concessão, eles de alguma maneira são entregues ao pior que o mundo poderia oferecer. Uma fornalha 7 vezes aquecida. Né? Nós sabemos a história, nós sabemos que a ira de Nabucodonosor foi tamanha quando esses moços não abriram mão da sua obediência e, pela sua obediência, se renderam completamente ao Senhor. Ele deu ordem para que fosse aquecida 7 vezes mais aquela fornalha. Só que quando eles se entregam, eles entram, eles abrem caminho, né, neste lugar onde Deus age. Quando eles se entregam por completo, eles entram no terreno onde o Senhor vem pavimentando todas as coisas. E assim, aquilo que deveria destruí-los, ou seja, o fogo daquela fornalha, destruiu apenas os soldados do rei e as amarras que prendiam Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que coisa poderosa. O fogo que era para destruí-los, destruiu os inimigos, destruiu as cadeias que prendiam aqueles moços. Este é o mistério mesmo da rendição. Né? O fogo que deveria nos destruir, destrói quem nos prende, quem nos aprisiona, destrói as cadeias que foram trazidas, destrói os sofismas que foram plantados, né, por uma sociedade, por esse espírito do tempo, né? Destrói exatamente aquele que nos aprisiona. A consequência da obediência e da rendição, querido, é uma só: a revelação de Deus. Né? Se por um lado nós temos a obediência, e essa obediência nos leva à rendição, que é deixar o caminho livre para agir. Agora, como consequência da obediência e da rendição, nós entramos no lugar da revelação de Deus. Né? E é aqui que nós vemos a figura do Senhor agindo. Quando Nabucodonosor manda os homens jogarem Sadraque, Mesaque e Abednego, portanto, os três dentro da fornalha, né? Os homens, os soldados, homens de Nabucodonosor, são destruídos, eles são mortos, né? E o surpreendente é que quando Nabucodonosor olha lá na fornalha, ele não vê três, ele vê 4 homens. E ele se indaga com aquilo, mas como assim? Nós não jogamos três? Como que há um quarto homem? E o texto bíblico diz que aquele quarto homem na fornalha tinha aparência de filho dos deuses. Né? E o que nós vemos é que o quarto homem ali é a própria revelação de Cristo no meio da prova, querido.
Este é o ponto central desse ensino. O fogo não é para nos destruir. O fogo, a provação, é para nos revelar Cristo. Cristo. E nós vemos de fato a revelação quando passamos pela obediência, nos rendemos, abrindo o caminho para Deus agir e nós vivemos, portanto, essa revelação profunda quando o Senhor se revela a nós nos momentos de fornalha, de prova. É na fornalha que nós vemos a presença de Deus de maneira mais poderosa e profunda, querido. Saiba disso. Eu sempre disse isso várias vezes na igreja. Não foram os dias bons, os dias de fartura, os dias de viagens internacionais, não foram os melhores dias das nossas vidas que nos levaram a conhecer a Cristo como nós o conhecemos, mas foram os dias mais desafiadores, onde a sua presença, a sua revelação nos mostrou de fato quem ele é. Muita gente na igreja, muito cristão, nunca experimentou essa revelação do Senhor, porque foge com todas as forças do processo, foge da fornalha a todo custo. São pessoas que querem bênçãos do Senhor, mas não querem o quebrantamento. Querem a glória, mas não querem a cruz. Elas querem a presença, mas elas não querem se render. Elas não querem passar pelo processo da rendição que nos leva à revelação do próprio Cristo nas nossas vidas. E isso tudo, já estou encerrando, nos leva à alegria da presença de Deus nas tribulações, no deserto, na fornalha. O fogo que assustava, ele revela alegria quando Deus está no meio dele, aleluia. O fogo que põe medo, que destrói, ele agora é um ambiente de glória, quando nós temos a certeza e vemos a presença do Senhor no meio deste fogo. Aqueles homens experimentaram uma comunhão inigualável que jamais haviam provado. Certamente não houve na vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego nenhuma experiência tão marcante, tão poderosa do que aquela. E essa experiência da revelação de Deus no meio deles se deu na fornalha. Né? Nós lembramos de Pedro lá na transfiguração, que queria permanecer ali, né? Ele queria, vamos fazer uma tenda aqui, um lugar para nós ficarmos aqui naquele lugar. Mas a grande verdade é que momentos de revelação são doces, são agradáveis, são bênçãos, mas seu valor real se manifesta no cotidiano, nos vales, nas tribulações, onde somos provados para sermos aprovados. É nesses lugares que a presença de Deus marca a nossa vida de uma maneira poderosa, inesquecível, queridos. Frequentemente, nós perdemos a fragrância dessa presença, porque nós resistimos à disciplina, à provação e o processo de refinamento. Nós não queremos passar por isso, mas isso faz parte, lembre-se, tudo isso é o processo. O Deus que tem uma promessa para nós vai nos conduzir pelo processo, para que nós alcancemos a promoção, ou seja, o cumprimento da promessa de Deus. Processo faz parte da vida, e no processo, assim fornalha, assim deserto, assim lugar de refinamento. Nós queremos viver seguros, confortáveis, sem riscos, mas não há revelação divina nessa vida acomodada, queridos, não há. Deus não se revela no caminho do auto-engano, Deus se revela na trilha da entrega total e absoluta, em nome de Jesus. Deus também reserva uma visão além da fornalha. Os moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, saíram dela. O fogo cumpre o seu propósito. E então Deus nos leva adiante dele. Né? Nós não passaremos o tempo todo na fornalha. Né? O processo é de fato um processo, é uma etapa da nossa vida. Nós não viveremos dele. Nós não viveremos no deserto, nós não viveremos na fornalha. Nós passaremos e Deus nos conduzirá adiante. A vida deles nunca mais
foi a mesma, certamente. Esses moços testemunharam para o seu tempo e para gerações futuras e para mim e para você, né, que o Deus da fornalha é real, é um Deus presente, é um Deus glorioso, é um Deus que manifesta a sua presença, né, quando nós estamos de fato prontos a obedecermos e a renunciarmos tudo para que ele possa agir em nosso favor. E eu concluo esse estudo, respeitando aqui nosso tempo, né, lembrando um pouco do que nós falamos. Se nós queremos de fato experimentar Deus em toda a sua plenitude, poder e glória, nós precisamos trilhar o caminho desses moços, querido. A vida crucificada, ela exige de mim e de você uma obediência radical, uma rendição total, para que nós possamos ver a revelação de Cristo no meio de nós. E Deus vai usar tanto a cruz, onde nós vamos crucificar o nosso velho homem, fazer morrer o nosso eu, quanto o fogo do ourives, que são instrumentos que Deus usa para moldar a vida daqueles que Ele ama, daqueles que Ele tem um propósito, daqueles que Ele fez uma promessa. Que Deus abençoe nosso entendimento, que possamos encerrar este estudo que nos fez meditar muito sobre a vida crucificada, entendendo que nessa jornada de vida cristã, nós sim passaremos por momentos de processo, de tribulação, de fornalha, onde o fogo do ourives vai subir a temperatura para separar o puro ouro daquilo que não é ouro, daquilo que é impureza. Que Deus abençoe o nosso entendimento, os nossos corações, em nome de Jesus. Que você tenha um excelente PG. Muito obrigado a você que participou, que acompanhou, que fielmente todas as semanas viveu este momento de aprendizado, de crescimento, mas mais do que isso, né? De comunhão, de amizade, e que Deus possa nos abençoar poderosamente. Que esse estudo, que essa mensagem fale no fundo do nosso coração e marque as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe o teu PG, Deus abençoe a tua vida e até o próximo ano, quando voltaremos com um novo estudo para os pequenos grupos.